Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista para comentar, fazer aqueles vídeos onde a gente não tem muito o que dizer, ou também para falar de coisas um pouco chatas que a gente não queria estar falando aqui. Eu vou repercutir um pouco do que aconteceu no caso em Suzano e também analisar todas as coisas que foram ditas, o que aconteceu, para a gente pensar um pouco mais na nossa sociedade. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu no local. Todo mundo já sabe, eu vou deixar para vocês aqui depois alguns links sobre o que realmente aconteceu, todo esse desenrolar da história. Mas eu vou comentar um pouco sobre o que foi falado, o que foi analisado sobre essa situação em si, né, de toda essa tragédia, podemos dizer assim, né, toda essa repercussão do caso lá dos meninos que invadiram a escola e fizeram o que fizeram. Ouvi muitas coisas e eu acho que a gente pode analisar um pouco aqui, falar um pouco disso, como vocês estão acostumados a ver nos vídeos aqui do canal. A primeira parte dessa situação é sobre a estrutura familiar desses jovens, um de 17 e o outro de 25. Muitos falaram que isso aconteceu por influências, pelo bullying na escola, mas vamos começar realmente desde o começo. Como que é a estrutura familiar desses meninos? Falou-se muito da estrutura do menino de 17. A mãe é uma dependente química, não fica dentro de casa. Ele tinha um certo relacionamento bom com a avó, que morreu 4 meses atrás, e o vô, que acabou sendo também responsável pela criação. A gente já nota aí que a situação familiar dele não era muito boa, então ele não tinha muitos exemplos dentro de casa para conseguir ser uma pessoa melhor. Na escola ele sofria bullying, falavam muito porque ele tinha muitas espinhas, não sei exatamente o que falavam sobre isso. Eu, se for analisar, né, caso o meu bullying acontece até hoje, então, mas eu não quero diminuir o que aconteceu com ele, mas ele não gostava do que falavam dele, ele se sentia mal com aquilo, de ter muita espinha, de estar com e de passar por essa situação constrangedora que o jovem passa nessa atual parte da idade, né, 17 para 18 anos, está começando a se tornar uma pessoa com responsabilidades, chega aos 18 anos, por mais que não mude muita coisa, quando você chega nos 18 anos, você sente que as responsabilidades elas vão aumentando a partir daquele momento, a partir do momento em que você sai da escola, que você tem outras obrigações, que você vê a vida de uma outra maneira. Passando por isso, as influências também em relação aos jogos, porque falavam muito que ele ele jogava videogame com jogos mais pesados, de tiroteio e tudo. E isso tudo vai englobando essa situação dentro da cabeça do jovem, que já tem influências para se tornar um completo desequilibrado. E aí ele se juntou com esse rapaz de 25 que também não tinha uma estrutura familiar boa, e aquilo foi se criando dentro da cabeça. O que eu analiso sobre essa situação é o seguinte: não adianta, que é um dos pontos que foram falados muito, da questão do jogo que o menino jogava. Que a máscara que ele usava era de um jogo que chama Call of Duty. Não é exatamente o jogo sozinho que vai influenciar um menino a fazer o que ele fez. É todo um processo. Ele não tinha uma mãe que cuidava, ele não tinha um pai que cuidava. A avó e o vô que foram responsáveis pelo cuidado, ele tinha mais 4 irmãos que viviam numa casa super apertada, e mostrou. Isso também é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então toda essa bagagem que ele tinha, já para um menino de 17 anos, já era uma coisa pesada, já é uma coisa que influencia. E como que você vai fazer com que esse menino se torne uma boa pessoa se ele já tem uma bagagem tão pesada quanto essa dentro de casa? Não dá. Aí a escola não dá tanta estrutura. Aí a gente fica naquela situação que hoje a gente tem a seguinte situação de que o pai não tá nem aí pro filho. Boa parte, não vou falar que é todo mundo, mas uma boa parte não tá muito ligado assim pro filho, não tá tão preocupado e acha que a escola vai resolver. A escola não resolve, gente, esse tipo de problema. Se o menino tá com algum problema dentro de casa, tá se sentindo
isolado, se sentindo depressivo, não é a escola que vai resolver. A escola não tá ali para educar o filho da mesma maneira que dentro de casa. São educações diferentes, se a gente conseguir entender. Eu falo isso por pura experiência que eu ouço das coisas. Minha mãe é professora, então eu tenho exemplos de que ela conta de coisas que acontecem com os alunos, que já aconteceram com alunos dela. E a gente analisa que os pais estão querendo jogar responsabilidade para a escola. A mãe faz isso, o pai trabalha isso, e aí a criança não tem uma estrutura boa dentro de casa. Como que vai fazer, gente? Não faz, né? Porque como que o menino vai ficar nessa situação? E aí ele utilizou do jogo e ele utilizou do amigo principalmente para essa válvula de escape. Claro também que tem um outro jovem envolvido na situação, né? Um terceiro elemento nessa história que também estaria envolvido, é uma coisa que vai ser investigada pela polícia. Outra coisa também que ele teve é que todo mundo falou que ele era um grande admirador do presidente Jair Bolsonaro. E aí ganha-se uma grande repercussão disso tudo, de todas as falas do nosso presidente. Que aí ele compartilhou uns negócios lá do filho do Bolsonaro, e falou aquilo, e falou isso. Então tudo isso vira uma influência. É o ambiente familiar que influencia, é a escola que praticava o bullying e é a influência do governo, que ele já é tão criticado e ele ainda não completou nem 6 meses que eles estão no governo, e isso tudo influencia. Ah, mas a gente não pode culpar o governo. Claro que não. O governo tem uma parcela mínima, super pequena nessa história. Essa situação influencia, e bastante. A gente tem inúmeras situações atualmente de que todo mundo fala que o governo vai liberar um monte de coisa. Calma, gente, não é bem assim que as coisas vão acontecer. Todo mundo acha que o presidente que agora vai resolver os problemas do país. Não é bem assim, vamos esperar. Eu falo que o governo ele tá colocando os pés pelas mãos em pouco tempo, mas a gente tem que esperar para ver esse balanço do primeiro ano, como é o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, o que aconteceu, quais foram as mudanças. Muitas pessoas vão falar que não aconteceu nada, mas temos que ter paciência. Mas a população não está tendo tanto. A população acha que o governo que ia entrar agora ia resolver isso nos 2 primeiros meses, ia resolver corrupção, infraestrutura, saúde, educação, tudo ia resolver nos primeiros meses, e não é bem assim. A educação é muito importante nessas horas porque cria-se a personalidade de uma pessoa, o caráter de uma pessoa. A depressão também é uma situação muito complicada, que eles falam que hoje a depressão é a doença do século. E realmente, hoje você tem muitas pessoas com problemas psicológicos assim graves em relação a isso. Eu faço uma comparação, por exemplo, com a minha época de escola. Essa questão de bullying, ela é muito recente. Eu quando estava lá, sei lá, no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, que já deve estar fazendo uns 8 anos já que eu saí do ensino médio, não era se tão falado assim. E hoje você fala tanto de bullying, você fala tanto de questões dentro da escola que acabam influenciando que você tem esse tipo de coisa. Analisa, por exemplo, a situação nos Estados Unidos, que acontece isso bastante. O cara lá, ele é completamente perturbado, ele entra dentro da escola dele e ele atira pra tudo quanto é lado. E aí a gente entra na discussão que abriu-se também, mas isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, que é a flexibilização do armamento no país que o Jair Bolsonaro queria. Entrou-se em discussão isso justamente por causa desse massacre, né? Colocaram-se como massacre. É triste quando você ouve esse tipo de coisa. E abrindo um parênteses, eu fazendo umas aspas aqui, né? Nada a ver. Mas abrindo um parênteses em relação a isso, o jornalismo também, atrás dessa história, também ficou em cima, querendo saber todas as informações. Isso virou um escândalo justamente por causa disso. Você acha que a flexibilização do que o Bolsonaro queria não influenciou na cobertura? Não influenciou demais, gente, mas assim, de uma influência muito grande. E ficou-se insistindo tanto. Aí você teve esse problema do compartilhamento do vídeo no WhatsApp, que parou toda a internet. Parou o WhatsApp, Instagram, Facebook, parou tudo porque estavam compartilhando esse vídeo. Aí falaram que era um ataque cibernético que teve na Europa. Então, e a gente, se deixar, a gente fica nessa discussão aqui por bastante tempo. Mas resumidamente, precisamos analisar melhor os nossos jovens. A estrutura familiar desses jovens, a educação que ele tem dentro de casa, a estrutura dentro das escolas. Porque hoje a gente tem escolas assim com situação muito precária. O professor tendo que se matar
lá pra dar aula. Jovem que não tá nem aí pra nada. E aí como é que faz, gente? Você viu como que a nossa situação ela é cada vez mais complicada e cada vez mais isso vai virando um bolo que ele não se resolve? É uma situação que ela chegou num certo momento que ela não se resolve. Aí a gente fica assim, ó, pensando no que a gente vai fazer, no que a gente pode fazer como ser humano por enquanto, como parte da sociedade, e como que a gente vai cobrar isso, por exemplo, do governo. Pelo menos tentar cobrar isso do governo. Ter ações para que isso resolva. Projetos, melhorar a educação, melhorar a saúde, a qualidade de vida. Porque se você não tem nada disso, qualidade, a gente entra nessa situação. Não só em Suzano, em muitos outros lugares. Temos grandes exemplos, por exemplo, de Brumadinho. Voltando a falar do desastre lá na cidade mineira. E aí? E eu quero só dar mais um adendo aqui dessa história. Você pai, mãe, é importante o diálogo com os filhos. Isso é muito de qualquer situação, de qualquer coisa. Pode conversar de tudo, tem que se conversar, gente. Hoje não dá pra você fugir sobre isso. A gente tá num século, num ano, numa década de coisas tão esclarecidas, de tudo com informações muito fáceis na internet, que hoje você não conversar com seu filho, cara, é completamente sem noção. Começo a ter a minha indignação quando eu começo a falar algumas gírias. Sem noção, cara. A minha indignação chega aí, porque como é que faz? Eu já vi situações assim, de que o jovem não tem uma estrutura familiar boa. E isso só vai criando cada vez mais pessoas que vão ter algum problema psicológico lá na frente, que vão entrar em depressão. O que vocês acham sobre essa situação toda? Não do massacre em si, da tragédia que aconteceu, mas de tudo que foi desencadeado de assunto. Educação, diálogo, flexibilização, tudo isso. O que vocês acham? Deixa um comentário assim bem resumido aqui embaixo, que eu tenho certeza que isso vai dar uma bíblia de comentários, um textão de Facebook, de Instagram, que eu adoro ler os textões, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu adoro de textão. Tô sendo irônico, tá? Porque olha, atualmente, ai meu Deus do céu. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que todo mundo possa também pensar mais um pouco sobre esse assunto. Primeiro a gente pensa uma, duas vezes, precisar 3 vezes, pra gente tomar alguma decisão na nossa vida. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.